Fala pessoal, estamos começando mais uma temporada desse podcast que eu amo, Influência com Sotaque. Estamos de cenário novo, estamos na nossa sede e eu escolhi receber um jovem fazedor que tem uma história muito legal para contar. Ele é diretor de marketing, CX e de comunicação da Volvo Car Brasil. Estou com o Felipe Iag. Cara, obrigado, seja muito bem-vindo. Feliz de estar aqui com você. Não, uma honra estar estreando essa nova temporada, né? Então, Estou muito feliz e obrigado pelo convite, vai ser muito legal. A gente já começou a trocar aqui um monte de coisa, né? Já conversamos, eu já poderia ter gravado o nosso papo antes, porque eu já aprendi muito. Mas a primeira coisa que eu me surpreendi é porque, claro, a gente grava podcast e a gente convive muito. Cara, tu é muito jovem. Sim. Eu acho que eu nunca imaginei. Isso é sinal dos tempos, né? Agora eu tô falando que as pessoas estão jovens. Mas, chega pra todo mundo essa fase. Então chega pra todo mundo. Mas, cara, eu acho isso tão legal, assim, quando eu vejo, eu tava lendo sobre a tua história. Tu começou como estagiário. Sim. E aí depois assumiu várias frentes, já foi trabalhar na África do Sul, hoje assume a América Latina e tem 32 anos de idade. Sim. Me conta um pouco sobre essa trajetória que eu achei assim demais. É muito louco, né? Assim, primeiro que eu acho que ela já é atípica por si só pelo período também, né? São 11 anos aí trabalhando na Volvo. Não é muito comum, principalmente na área de marketing, as pessoas ficarem tanto tempo assim, né? Mas eu tive oportunidades incríveis ao longo desses anos todos de realmente poder expandir meus horizontes e tudo que eu estava fazendo, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, né? A minha história com a Volvo, ela começou assim como estagiário e muito por um amor aos carros. Eu sempre fui apaixonado por carros, desde pequeno. Sempre achei que eu iria trabalhar com carros. A minha ideia, na verdade, crescendo, era ser engenheiro, porque eu queria fazer carros. Montar. Montar os carros. Aí, ao longo do tempo, fui vendo, né, que acho que engenharia não seria muito para mim, porque física, química, números, não ia rolar tanto. E aí eu acabei mudando, fiz administração, mas e acabei adorando a área de marketing desde o começo também. Fui trabalhar na Dafit, fiz estágio lá também na Dafit, fiquei quase um ano lá, foi um período muito legal também. E aí eu vi a oportunidade de entrar na Volvo, esse amor por carros me chamou, já era uma marca que eu já conhecia, já gostava dos produtos, e entrei. E aí desde então eu acho que eu tive oportunidades muito, muito incríveis assim ao longo da minha vida, sabe? Tive um pouco de sorte, para mim sorte eu acho que a minha definição de sorte é um pouco da oportunidade, o encontro da oportunidade com o preparo. E uma pitada um pouco de desafio, assim, sabe? De você arriscar. Então, ao longo desses anos aí, tive experiências muito legais. A mais diferente, com certeza, foi ficar um ano e meio na África do Sul, que é completamente diferente de outros profissionais, talvez, né? Muitos vão para a Europa ou para os Estados Unidos. Eu fui para a África do Sul, né? E é bem única, assim, essa trajetória. A cultura é completamente diferente, né? Com certeza. Agora, uma coisa que você falou de sorte, assim, eu só puxando, assim, tem um dos livros que eu mais gosto, que eu já li, chama Outliers, que ele fala sobre a sorte, né? Ele fala que o sucesso também tem uma grande pitada de sorte, né? De diversas formas, diversas frentes, assim. Onde que tu acha que a sorte mais entrou, assim, nessa tua fase, nessa tua carreira? Não tá no lugar certo, na hora certa? Eu acho que sim, tá no lugar certo, na hora certa. Eu diria que algumas oportunidades apareceram e eu abracei, né? Então, eu acho que é isso, um pouco de estar na hora certa, no lugar certo, arriscar um pouco, confiar também que às vezes vai dar certo. E tentar, eu acho que tem que tentar. Eu sempre gosto de perguntar qual é o teu sotaque. Uhum. Porque a primeira coisa que eu vou corrigir antes de você falar. Porque paulista fala que não tem sotaque. Então, já ia falar isso. Fala, pelo amor de Deus, não fala isso aqui. Porque paulista tem sotaque, mas você também tem uma descendência japonesa. Sim, sim. E eu acho que essa tua cultura da descendência japonesa com certeza permeou a tua história, a tua vida, as tuas raízes, os teus costumes. E quando a gente fala do sotaque, é uma grande metáfora sobre linguagem, sobre cultura, sobre história. Qual que é o teu sotaque? Eu tenho sotaque paulista, de fato, isso aí. né? É isso. É engraçado, porque quando a gente, né, o paulista acha que não tem sotaque. Aí quando vai pro sul, pro nordeste ou pro norte, abre a boca e fala, paulista. Aí fala, como assim paulista? Mas sabe porque tem sotaque. De fato tem sotaque, mas assim, sou criado aqui brasileiro, paulistano, nato. Tenho sim influência, né? O meu avô é japonês, inclusive ele mora no Japão até hoje, né? Daí que vem o Iag. O Iag. Né? Mas assim, é bem diverso, porque na verdade o meu avô é japonês, a minha avó já não era japonesa. O que na época até era bem atípico, né? Porque os japoneses sempre ficavam juntos. Sempre casavam com os japoneses, meu avô não. E isso acho que contribuiu bastante até para
talvez ter um leque um pouco maior de culturas, ou até abraçar novas culturas. Eu gosto muito de conhecer países novos, lugares diferentes, novos idiomas, assim, até entender o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Para mim, isso é apaixonante. Se eu pudesse escolher uma coisa na vida para ter, seria viajar, mas se eu pudesse ter uma habilidade assim, seria falar todos os idiomas, por exemplo, que existem. Isso para mim seria incrível, assim, sabe? Demais. Eu gosto muito. E talvez tenha sido essa pluralidade mesmo, que é uma pluralidade que existe no Brasil, né? O Brasil é um país criado por imigrantes e por essa mistura maravilhosa, e por isso que eu acho que é tão incrível. Isso fez eu ser mais aberto a diferentes culturas, eu acho. Fê, conectando isso com marketing, principalmente marketing de influência, né, que é o que a gente mais fala, que é o nosso tema mais quente. Qual que é a importância hoje, falando de Volvo mesmo, dessa trajetória que você fala sobre isso melhor do que ninguém, qual que é a importância hoje da brasilidade? Mas a brasilidade de verdade, assim, porque eu sei que vocês têm loja em todo o Brasil e todo brasileiro é cliente de vocês, mas eu gosto de falar de brasilidade, depois eu quero expandir até um pouco mais para a América Latina, né, para a América, porque a gente sabe que são culturas muito diferentes e na estratégia de marketing você tem que estudar e pensar nisso. Mas o Brasil em si é um continente, quase. Exato. E qual que é a característica mais marcante, na tua opinião, assim, quando a gente fala de marketing de influência ou de marketing de uma forma geral? Eu acho que é o que você falou, né? Muito o Brasil. O Brasil ele pode ser definido por vários Brasis dentro de um país único, né? Uma das coisas que a gente aprendeu muito na Volvo, e é interessante, porque às vezes trabalhando numa multinacional, é óbvio que a Volvo ela tem que ter a mesma cara ou a mesma personalidade em todos os países que ela atua, ou até em todas as regiões que ela está atuando. Mas existe ali, quando você olha para uma marca global como essa, existem aqueles fatores, talvez pilares que você tem que manter e proteger, porque a Volvo é assim, deveria ser assim em todos os lugares. Mas que é o guide dela, né? A construção dela. O guide, a construção, o propósito da marca, enfim, os valores, eu acho que isso tem que se manter. Mas a liberdade para você criar conteúdos locais, regionais, isso muda completamente a forma de conexão que tem o consumidor com as marcas. E ainda mais se tratando de um produto de luxo, onde sim tem um aspecto muito forte emocional. E aspiracional, né? E aspiracional, essa conexão emocional entre público e a marca, ela é fundamental. E ela é adquirida de maneira mais fácil, mais rápida, através de conteúdos locais. Então eu acho que o marketing de influência, principalmente, ele consegue tangibilizar um pouco, ou talvez contar um pouco essa história, tanto dos produtos quanto da marca, com uma linguagem local, se conectando genuinamente com o consumidor. Seja aqui em São Paulo, seja no Nordeste, ou seja até em outro país. Então acho que para a gente tem esse papel fundamental, esse marketing de influência. A gente tem feito algumas ações, inclusive, com influenciadores até fora do eixo, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que é o que geralmente a gente mantém o foco, até em conjunto com os nossos concessionários. Acho que isso tem ajudado bastante, mas ainda bem no começo. Acho que a gente pode ainda cada vez mais fazer ações e avançar, e inclusive fazer ativações diferentes da marca em cada uma das regiões. Porque eu sei que algumas marcas maiores, não do automotivo talvez, mas de outros segmentos, fazem, e eu acho que isso dá muito resultado. Porque na verdade eu acho que o grande objetivo é construir esse market share, né, e conseguir realmente fazer com que a marca ela se aproxime, né? E cada região tem uma característica muito específica, né? Enquanto está frio aqui, está quente lá, está chovendo em outro lugar, e são formas diferentes, rotinas diferentes. Mas uma curiosidade que eu tenho muito grande é sobre a África do Sul. Assim. Como que é, tipo, o mercado de influência lá? O Brasil ele é um pouco fora da curva, eu acho. Né? Quando se fala de Europa, a gente vê que não existe um país tão engajado como o Brasil. Sim. Mas e na América Latina também, assim, parece um pouco com o Brasil ou é bem diferente quando a gente fala de influência? Não, eu acho que o tamanho do Brasil e a relevância que tem no Brasil é muito acima de outros países. Talvez o que mais se assemelha do que eu já vi é com os Estados Unidos, em termos até de profissionalismo também das pessoas que atuam nesse mercado. Mas a importância do canal, digamos assim, de comunicação, né, que para mim é um canal de comunicação dentro daquele mix que você tem ali para atuar, ela é relevante também em muitos países que a gente vê. E lá na África do Sul também tinha uma relevância muito grande. E o que era interessante da África do Sul é que a África do Sul é um país diverso, muito diverso. Quando eu digo diverso é porque é diverso mesmo. São 11 idiomas oficiais. Meu Deus. E isso faz com que você tenha subculturas dentro da cultura sul-africana. Então, dependendo da região onde você estava ou que você queria focar o seu esforço de comunicação, tinha um idioma predominante.
que o inglês ele é um idioma do país que abraça praticamente todo mundo. As pessoas falam inglês nas ruas, ou o inglês é até usado no mundo corporativo. Mas o idioma mãe dentro de casa não é o inglês. É quase como se fossem vários sotaques. Só que são Só idiomas. que são idiomas, é ainda acima, né, de sotaque. Porque, de bem fato, mais são bem, idiomas e culturas diferentes. Até, em alguns casos, envolve até espiritualidade, religião, forma de encarar a vida, sociedade, totalmente diferente. Então, lá era muito interessante isso, porque trazia uma complexidade muito grande para fazer a comunicação. E principalmente para mim, chegando como um estrangeiro. Eu ia te perguntar isso. Chegando como estrangeiro lá era muito louco. Você fala, cara, eu vou ser transferido pra África do Sul, aí você chega. Aí o que você faz? A primeira coisa foi entender o mercado, foi entender a cultura, foi entender as pessoas. Fazer pesquisa de campo. Muita pesquisa, desde o começo. Eu por si só, já gosto muito de pesquisa. Eu acho que a gente tem que escutar cada vez mais o consumidor. Não adianta fazer as coisas com base em achismos ou só, talvez, intuição. Tem que falar com o consumidor. Dados é extremamente importante, a gente faz isso muito na Volvo. Quando eu cheguei lá, foi o ponto inicial. Vamos entender como é que está esse mercado, vamos olhar os números de venda, vamos olhar os dados que a gente tem, vamos olhar a satisfação do cliente atual, vamos conversar com o nosso cliente, vamos conversar com o cliente da concorrência. É importante entender. E para mim era interessante porque como... ao mesmo tempo é diferente porque eu sou estrangeiro, mas eu também chego sem nenhum viés, porque eu não tinha nenhum viés do país. E nem automatismo, né? Exato. Então, eu conseguia, de uma certa forma, tentar ver a tendência de uma maneira um pouco mais imparcial. Quase um drone, né? Exatamente, ter essa visão um pouco de fora. Então, para mim, é o ponto de partida, foi meu ponto de partida ali, entender como é que estava a marca, como é que estava o consumidor, como que o mercado olhava para a Volvo, para os produtos. Eletrificação é algo super importante também que a gente foi pesquisar. E a partir daí começar a desenvolver maneiras de se conectar melhor com esse consumidor. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma, então a gente tem as agências parceiras, o time. Sim. Confio muito, sempre trabalho com essa relação de confiança, e lá eu confiava demais nas agências que trabalhavam com a gente tinha ótimos profissionais nessas agências. Porque eles conseguiam trazer... era uma junção de... Talvez tu entrava com o olhar técnico meio de drone e eles traziam a vivência, a experiência e os feelings. Para fazer essa conexão. Aí juntava e misturava as duas coisas. Eu trazia talvez a estratégia. Olha, essa estratégia a gente precisa construir isso. Esse é o desafio. Do outro lado tem um consumidor. Como eu faço essa conexão? E o cross, né? Eu não sou sul-africano. Como que eu faço essa conexão? Mas tem que ser uma conexão genuína. Tem que ser algum negócio que as pessoas olhem e falam, caramba, essa comunicação está sendo feita para o consumidor da África do Sul. E aí as agências foram fundamentais nisso e a gente desenvolveu algumas estratégias super interessantes. Mas até voltando para o assunto dos influenciadores ou do marketing de influência, lá era cada vez mais... Lá era muito importante justamente por isso. Além de, por exemplo, eu vou fazer uma grande campanha, seja numa TV ou num rádio, o que seja, eu construí essa campanha em 2 ou 3 idiomas, pelo menos. Isso acontecia. Quais são? Os principais eram fazer em inglês, aí você fazia em Afrikaans, e você fazia em Zulu, e até em alguns casos em Xhosa. Meu Deus do céu. São 3 idiomas totalmente diferentes e cada um conversa mais com uma região da... E o time tem que ter esse domínio de todos esses... A maioria das pessoas que trabalhavam lá, sim, tinham domínio. Mas é muito comum ter pessoas que falam inglês e mais um idioma e não dominam os outros. Até o que é para provar um conteúdo deve ser tipo uma loucura. Eu tinha que... Eu não dominava. Obviamente o inglês eu conhecia, mas os outros idiomas não. Sabia uma outra palavra que eu estava aprendendo. Uhum. Mas... tinha que confiar também no time. Mas as agências tinham uns times bem diversos, o que era muito interessante também. Porque traziam ideias que às vezes se conectavam ou com o sul-africano de um modo geral, ou às vezes com uma determinada subcultura. E era interessante, porque dava pra gente testar muita coisa. E o marketing de influência tinha um papel fundamental nisso. Existiam os influenciadores também que eram fortes em determinadas culturas ou em determinados idiomas. Essas pessoas nos ajudavam a chegar até esse consumidor e fazer essa construção nesses diferentes nichos. E quando tu voltou pro Brasil, o que é que tu trouxe de lá? De aprendizado, você fala assim, cara, isso eu peguei de lá. Eu acho que esse lado de olhar um pouco para ser mais diverso, né? De fato, uma campanha ou às vezes uma comunicação que é muito voltada para um eixo Rio-São Paulo, isso é fato, acontece, talvez não vai ter a mesma influência ou o mesmo engajamento ou até o mesmo resultado em outras regiões. A gente ainda não fez
grandes ações ainda nesse sentido de mas a gente vai fazer, vamos regionalizar campanhas. Mas eu acho que, para mim, é fundamental ter esse olhar. E também, o que eu trouxe muito de lá, que foi interessante, foi ou me permitir ser um pouco mais flexível nessa comunicação da marca com o consumidor. No sentido de ser mais aberto? Em qual sentido? Eu vou te trazer alguns exemplos. Às vezes a gente tinha algum desafio ou alguma... Não sei, até uma campanha que precisava comunicar, um produto novo chegando, alguma coisa nesse sentido. E as agências ou o time traziam ideias, né? E eu olhava e falava, não sei... Com o meu olhar brasileiro, eu olhava aqui e falei, eu não faria isso no Brasil. Né? Eu não faria jamais isso no Brasil. Só que quando você leva para aquele contexto local... Fazia sentido. Fazia total sentido. Então, eu consegui também ser um pouco mais aberto no sentido de, cara, a gente precisa entender qual que é essa chave para conectar localmente com o público. Mas isso a gente enfrenta esse desafio diariamente aqui. Não, com certeza. Porque quando a gente vai falar de cultura ou da forma como as pessoas comunicam, ou até o craft, às vezes, ele é muito diferente em cada região. Né? A estética é diferente, o craft, a forma como se comunica, o gancho, o sotaque, a fala. A interpretação. A interpretação é diferente. E isso, na verdade, essa diferença é a diversidade e, de fato, é o elo que conecta. E aí eu acho que pasteurizar está cada vez realmente deixando os conteúdos menos engajados e o difícil acesso. Então você acaba gastando dinheiro para conseguir ter acesso, mas você não acredita no que o cara fala. Exato. Isso é desafiador mesmo. E para a América Latina em si, a diferença assim, do Brasil para esses países? Porque são países menores, mas também culturalmente muito ricos, né? Não, e o que eu acho muito interessante também, trabalhei muitos anos com a América Latina, é que principalmente a visão de fora, a América Latina é tudo igual. Também não é. Óbvio, eles falam espanhol, a grande maioria dos países falam espanhol, mas o Chile não tem nada a ver com a Colômbia, que não tem nada a ver com a Costa Rica. E o argentino também não tem nada a ver. Então, assim, existem talvez alguns códigos que podem ser compartilhados. E eu acho muito interessante porque é isso, eu gosto de ver também as culturas dos outros países, né? Eu escuto muito até música latina, né? Escuto muito reggaeton, escuto muito outras coisas de outros países. E eu fui no show do Bad Bunny aqui em São Paulo. Eu ia falar dele agora. Eu fui no show do Bad Bunny e pra mim, assim, pra mim ficou muito claro porque que esse cara conseguiu ganhar um tamanho que ele ganhou. E principalmente porque ele conseguiu também se conectar no Brasil de uma maneira diferente de outros cantores ao longo dos anos. Se você vai no show dele, se você vê o último álbum que ele criou, tinham alguns códigos muito da América Latina ali. Aquela visão das duas cadeiras de plástico. Tudo sensacional. Podia ser o quintal de qualquer casa. Do interior. Do interior do Brasil. De qualquer sítio que você vai fazer um churrasco com seus amigos, tem aquelas cadeiras ali. É uma conexão, uma imagem que conecta. É na hora. Isso pode ser no Brasil, isso pode ser no Chile, isso pode ser na Colômbia. A forma como ele criou o palco com aquela casinha. Eu fui com a minha esposa no show e eu olhei. A gente chegou cedo, que a gente ficou lá perto da casinha, e eu olhei a casita, né, que ele chamava. E eu olhei os detalhes, assim, eu olhei a janela, como foi feito. Falei, cara, essa janela aqui. É bizarro, né? Em qualquer lugar do Brasil você encontra uma casa daquele formato. Então, assim, existem alguns códigos que permeiam a região como um todo. A latinidade. A cultura latina. Eu acho que talvez foi ali que o brasileiro percebeu. Falou, puta, acho que a gente é latino também, né? Que o brasileiro tinha essa... Eu ia falar isso. Essa separação. Depois desse movimento, inclusive agora no show de Shakira, a gente vê que tipo, as pessoas estão enaltecendo esse lugar de ser latino, né? De aceitar e de vibrar. E engraçado como ver a gente nem percebe isso, assim, inconscientemente, ver um latino ocupando esse lugar, como aumenta a nossa autoestima. Com certeza. Do povo, né? A gente começa a ter orgulho disso tudo, né? Com certeza. Então eu vejo esse exemplo. Para mim é tangibilização assim, do que é de fato tentar trazer uma cultura latina que tem alguns códigos que elas permeiam. Porque de fato tem muita influência, os outros países cresceram todos juntos, né? A gente teve o mesmo processo de colonização, os tempos são muito parecidos, então os países cresceram todos juntos. Mas existem sim nuances completamente diferentes de um país para o outro. E principalmente, dá para trazer até exemplos mais banais, assim, existem razões de compra e razões de não compra que são diferentes em determinados países. Trago um exemplo. No Chile, por exemplo, mesmo a gente pode vender um XC90, um carro super caro, nosso carro top de linha. Maravilhoso. No Chile, os consumidores não gostam dos carros com rodas grandes. Eles gostam dos carros com rodas menores, porque pode ter um perfil de pneu melhor, para que eles possam fazer o que geralmente eles fazem no final de semana, que é
ir para a parte do interior do país, fazer montanha, fazer trilha, fazer hiking, e você ter uma roda maior, faz com que seu pneu seja mais arriscado a você ter algum problema de corte, alguma coisa nesse sentido. Então o chileno não gosta. É um público de alto padrão, mas ele não quer aquela roda no carro. É uma característica. No Brasil é diferente. As pessoas gostam de ter rodas grandes. No Caribe também é isso. O carro tem que chamar atenção, tem que ter cromado. Então, às vezes tô dando exemplos mais banais, assim. Mas eu adoro isso. Que são mais tangíveis no tangível. produto. Mas isso acontece desde o ponto de vista de configuração de produto até a forma de comunicação também. Ela tem que ser adaptada para cada um dos países. E isso é importante ter essa visão local. E eu acho que esses 11 anos aí de trajetória, eu acho que tu passou por muitas fases do marketing, né? Uhum. Aquela fase onde talvez o out of home era 100% destaque, ou talvez a TV, o canal aberto, a mídia tradicional, mesmo que em 11 anos mudou tudo, né? Depois a gente veio no meio de tudo isso, uma pandemia, e aí vem um movimento digital, um investimento muito forte em mídia digital, enfim. Qual que, na tua opinião, nesses 11 anos, foi a maior transformação dentro do marketing? Putz, a maior transformação é difícil, né? Eu acho que a digitalização, assim, vai parecer até meio óbvio que eu vou falar, né? Mas eu acho que eu vou trazer talvez o que eu acho que é a maior transformação, mas ao mesmo tempo eu tenho um contraponto muito interessante, porque ser cada vez mais digital, eu acho que é um caminho que é meio que sem volta, e isso aconteceu em todos os canais. Você falou do out of home, antes era estático, agora é totalmente digital. Total. Isso traz um monte de ganhos, até para a gente que está anunciando ali, né? Então acho que essa mudança de fato da comunicação para ser cada vez mais digital, cada vez mais conectada, principalmente em redes sociais, eu acho que foi uma mudança fundamental e que hoje talvez os principais canais de comunicação estão ali. Mas, ao mesmo tempo, isso trouxe uma oportunidade gigante no offline. Uhum. De diferenciação. Exato. Porque, principalmente no tipo de produto que a gente vende, que eu estou falando de um ticket médio elevado, de um carro que é um bem de consumo durável, né? Estou falando de ticket médio de R$400 mil, o digital ele é importante, tem que estar lá, ele talvez te serve para atrair muito mais consumidores ou para contar a história da marca, contar a história do produto. Mas o que faz a diferença mesmo é a experiência no offline. Até porque o digital, querendo ou não, ele pulveriza demais. E quando a gente fala de mercado de luxo e de um ticket médio diferente, a exclusividade ela faz parte dessa construção, né? Então, talvez eventos muito exclusivos, experiências muito diferentes, tudo isso faz parte muito dessa diferenciação que faz com que o produto realmente chame a atenção. Então, até o ponto de venda também, né? Porque você está falando da venda de um carro. É diferente de você comprar talvez um eletrônico ou roupa que às vezes chega na sua casa. Tá? Um carro é totalmente diferente, né? Então tem aquele momento ali e ainda assim, pelo valor agregado que representa, independente do carro, do valor do carro que você está comprando, a verdade é que hoje sempre foi, né? Acho que ainda é um sinal. É um sinal de conquista familiar você comprar o carro. Então ter status. E também, mas ter aquela tangibilização ali da experiência no ponto de venda ainda é fundamental. Porque é isso, a pessoa compra um carro novo, quer lá fazer a entrega, quer receber o carro, quer levar a família junto, quer levar os filhos. Esse é meu carro novo. Eu acho que a gente não pode falar que as pessoas compram um carro na internet, né? Não. Assim, existem fora do Brasil algumas... Eu não consigo imaginar você comprar um carro 100% online. Existe isso? Aqui no Brasil, não. Lá fora, por exemplo, a Tesla tem alguns modelos de venda 100% online, mas é difícil, ainda culturalmente é complicado. A Volvo, inclusive, fez alguns testes no Reino Unido, dá para você fazer a compra do carro online. O que é interessante e aí é que tá, você precisa escutar bem o seu consumidor, né? E o seu consumidor tem diferentes tipos de consumidor dentro do seu consumidor. É verdade. Alguns gostaram do processo de compra online e falaram, não, agora eu só compro o carro daqui para frente só online. E outros falaram, não gosto desse processo, eu quero ainda ir na loja. Então, muitas vezes a gente cai no achismo de falar, agora tudo tem que ser online, agora tudo tem que ser digital, agora tudo tem que ser 100% online, porque a pessoa quer comprar carro igual compra um livro na Amazon. Uhum. Algumas pessoas sim, mas outras pessoas não. E você precisa atender todo esse... Mas quando a gente fala, por exemplo, de um trabalho digital ou trabalho de influenciadores, onde a venda, o sellout, ele não é digital, qual que é o KPI assim, que vocês conseguem metrificar o que realmente dá retorno? É muito difícil para fazer essa conexão, né, de venda especificamente. O que eu acho que, para mim, esse canal funciona muito bem.
quando a gente olha em construção de marca e principalmente em aumento de consideração para os produtos. Eu sei que por consequência isso vai gerar venda, isso é fato. Óbvio. De alguma forma ali, algum modelo de atribuição vai te trazer que isso de fato vai gerar uma venda. Ou até mesmo, o que a gente consegue às vezes até medir é de fato quantas vendas aquela pessoa especificamente fez. Com cupom e tal. Mas eu não posso... No cupom não vai... pode ser um cupom também, né? Porque ele pode ter uma concessionária com cupom. Mas eu não acho que esse é o KPI mais importante quando a gente olha para esse tipo de ação. Principalmente olhando para a Volvo. Talvez em outras marcas pode ser importante. Eu acho que o mais importante é o poder de fato de você construir uma comunicação que seja genuína e uma comunicação que vai engajar muito mais com o consumidor e que vai trazer aquelas mensagens chaves que às vezes eu como montador eu vou falar, mas eu vou ser ignorado. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai me ouvir. Atenção. Porque não querem saber. A Volvo está falando bem do produto dela, mas é a Volvo. E aquele influenciador que está todos os dias ali com o carro, que eu adoro ele faz o esporte que eu gosto, me conecto com ele. Ele também tem esse carro? Pô, legal. Então eu acho que é um canal que funciona muito nesse topo e meio de funil, digamos assim, menos do que na venda. Existem casos, pelo menos no nosso caso, existem obviamente indústrias, segmentos que trabalham muito com hard sell ali de influência, o que eu acho super legal e que eu acho que deve funcionar, mas no nosso caso não é o principal objetivo. Porque também tem um valor agregado que não combina com essa, tipo, vem aqui comprar que estamos com promoção. Isso pode existir, mas é falado de outro jeito, né? Mas o que a gente tem feito, eu até estava contando para você, a gente criou um projeto também com os nossos vendedores, que talvez para trazer essa ausência ali do baixo do funil, que a gente não tem de fato aquele hard selling ali, e eu talvez ainda não acho que é o objetivo ali de ser hard selling ainda totalmente, mas a gente criou uma estratégia agora de criação de conteúdo com os nossos vendedores. Eu achei bem legal isso. Então, os nossos vendedores hoje, eles estão cadastrados dentro de uma plataforma, onde a gente consegue enviar ali dessa plataforma alguns briefings de conteúdo. Então, a gente compartilha com eles praticamente pronto ali, façam dessa forma. E existem várias opções ali, o que é inclusive muito legal, porque às vezes tem algum tipo de carro ou algum tipo de conteúdo que funciona melhor, por exemplo, no Recife do que em São Paulo. Sim. Então, você tem um leque de conteúdos ali que o vendedor pode escolher e criar conteúdo. E isso tem ajudado, tem sido algo muito interessante de trazer essa experiência da venda ou desse relacionamento com o cliente direto, que é muito importante e sempre existiu, principalmente no mercado premium de carros, onde o cliente tinha o seu vendedor ali, a sua loja, queria apertar a mão daquela pessoa, só compra o carro com ele ou com ela, e trazer um pouco dessa credibilidade pro meio digital. Então a gente tem tentado fechar esse gap ali do hard selling com os vendedores. De novo, ainda não é o KPI que a gente olha primeiro, ou o que a gente gosta mais de medir é o engajamento dos vendedores na criação dos conteúdos. O engajamento que você fala não no sentido de taxa de engajamento, mas engajamento de engajar deles, a pessoa. Da nossa rede de vendedores engajando nos conteúdos, de fato produzindo os conteúdos, e aí talvez para um futuro a gente olhar de fato como isso gera mais leads e gera mais conversões. Fê, é impossível falar do setor automotivo e não falar sobre esse boom dos elétricos, né? Essa grande transformação no mundo, né? Assim, a gente vê também a força dos chineses, a gente sabe que a Volvo tem um envolvimento muito forte ali junto com um grupo chinês. Como que isso tem mudado a rotina de vocês de trabalho, assim, de verdade, no sentido do dia a dia mesmo, de observar? Esse mundo elétrico chega para vocês ou o perfil de público não busca tanto? Como que funciona esse... Não, chega. Eu acho até interessante até falar um pouco do histórico dos últimos anos, né? Porque a Volvo, assim, quando a gente olha para o mercado brasileiro, a Volvo de fato foi uma das pioneiras quando a gente fala de eletrificação. A gente lançou nosso primeiro carro elétrico no Brasil, que foi o XC40 Recharge, em 2021. Então a gente está falando de eletrificação faz bastante Há muito tempo. Não é que agora que chegou, né, esse mercado e que de agora repente... parece que virou mais nossa parte, assim, tá mais... Mas é que eu acho que pulverizou. E eu acho que o que é muito positivo da chegada dessas novas marcas, primeiro, como consumidor, eu acho muito bom, porque o consumidor tem mais opções no mercado, e eu acho que quanto mais opções, melhor, e opções com preços mais acessíveis. Mas o que eu acho que foi muito positivo na chegada dessas novas marcas foi, de fato, criar essa categoria ou expandir essa categoria para públicos além do que a gente falava. Porque a Volvo se posicionou muito bem nos elétricos nesses últimos anos dentro daquilo que a gente conseguia fazer. Sim. Com o tamanho do nosso orçamento, com o target de consumidor que a gente tem. E com o propósito também, né? Porque não era o objetivo principal, como outras marcas só queriam falar e bater nesse assunto. Exato. Não dava pra gente construir a categoria sozinho.
Mas o que é interessante falar é, de fato, como a gente teve esse pioneirismo até em infraestrutura de recarga. A Volvo foi a que mais investiu em infraestrutura de recarga para os carros elétricos nesses últimos 4 ou 5 anos. Então, o que foi interessante é que a gente, desde 2021, vem falando sobre elétricos e a gente, de fato, usou isso como uma principal forma ali de diferenciar a Volvo dentro do mercado brasileiro. E quando chegou esse boom, a gente já estava bem posicionado ali. Então, nos nossos showrooms já existem carros elétricos híbridos plug-in há 4, 5 anos. Então, quando chegou esse boom de carros elétricos, a Já Volvo, estavam prontos. naturalmente, já era uma marca eletrificada premium. A gente conseguiu se proteger e até num ano em que, se eu não me engano, acho que 9 marcas entraram no ano passado e mais 2 ou 3 esse ano. O ano passado foi o melhor ano da história da Volvo aqui no Brasil. Mesmo no mercado mais competitivo, mesmo no mercado falando mais sobre elétricos. Então, acho que a gente fez um trabalho muito legal de pioneirismo, conseguir se posicionar e até, de uma certa forma, se proteger. E eu vejo até muito positivo com a chegada desses novos players, porque, de fato, eles estão abrindo o leque, falando sobre carros elétricos para todo mundo. Que aí, querendo ou não, eles estão aculturando a categoria. Criando a categoria, aculturando a categoria. E eu acho que, naturalmente, o consumidor, quando ele olha para os carros elétricos, a gente tem visto isso em pesquisa, inclusive, os consumidores, dentro da sua árvore de decisão, digamos assim, uma das principais decisões que ele está tomando hoje, ou das primeiras, quero comprar um carro eletrificado. Então ele vai para esse caminho primeiro. Tá bom, agora eu quero um carro eletrificado. Quais são as marcas e opções que eu tenho? São essas. Ou seja, ele filtra. Até onde o meu bolso pode ir, daqui para cá. Beleza, vou fazer a decisão de compra. Então é interessante ver que, como a gente fez esse trabalho de posicionamento dentro desse universo, quando o consumidor vai para a tecnologia do eletrificado e fala, quero um carro eletrificado, a Volvo está lá como opção. Se ele tem condições de investir um pouco mais na compra de um carro de ticket médio mais elevado, naturalmente ele vê a Volvo como uma escolha. Então acho que a gente conseguiu se posicionar muito bem dentro desse mercado. Né? É super, porque na verdade vocês entraram na categoria, conseguiram falar isso, trouxeram os carros que faziam sentido, mas as pessoas na verdade elas querem o carro elétrico, mas elas querem a marca que elas são apaixonadas. Elas querem aquela experiência Volvo. Né, que é uma coisa que realmente faz diferença nesse contexto. Exatamente. Na tua opinião, assim, o que ainda é muito subestimado no marketing que quase ninguém fala? Difícil alguma coisa subestimada, assim, sabe? Eu acho que principalmente dentro do marketing a gente é bombardeado todos os dias com novas trends e novas coisas. Eu acho que o desafio aí é, de fato, entender onde que você vai. Talvez... A falta de foco. Eu não sei se... Pode ser isso que seja subestimado. Não sei se chamaria de subestimado, mas eu acho que o que é cada vez mais importante, e às vezes as marcas se perdem, é de fato essa clareza, esse foco e esse pensamento de longo prazo. Porque não é qualquer coisa que chega hoje que vai fazer você mudar totalmente a sua estratégia. É óbvio que você tem que olhar essas tendências para ver até que ponto ou quais são os ajustes que são necessários. Até porque se você sempre bater na mesma tecla e não se ajustar ao que está acontecendo no mercado, você vai ficar obsoleto. Mas isso é diferente de você mudar o tempo todo sem ter clareza no longo prazo. Eu acho que a clareza no longo prazo e consistência é o que constrói uma marca forte, com esses pequenos ajustes ali de curto prazo para garantir que a marca ainda se mantém relevante. Então, não sei se é algo subestimado, mas eu diria que não é todo mundo que faz. Né? Não é todo mundo que faz. E sobre liderança, assim, porque eu comecei a trabalhar também muito jovem, como você, eu já como líder, porque eu sempre fui empreendedor, sempre estive nesse lugar desafiador que é empreender, né? Que é ter pessoas e tudo. E acho que a maturidade vai ajudando muito a gente a entender, né, alguns comportamentos ou algumas mudanças, ou entender cada vez mais da gente, mas também do ser humano. Como líder, assim, o que é que mais hoje te brilha o olho e o que é que você não abre mão numa liderança? Eu acho que o que eu não abro mão é, de fato, para mim e pro meu time, é a questão de confiança e autonomia. Eu acho que é fundamental você dar autonomia para o seu time e é fundamental você ter autonomia para trabalhar. Eu acho que uma das coisas que eu levo para mim assim como aprendizado é muito difícil ser líder, porque qual que é a grande escola que te prepara para ser líder? Existem sim cursos, você pode fazer o que for, mas o dia a dia é totalmente diferente da teoria. Às vezes você vai se encontrar com uma situação que livro que tá que eu posso... Não tem regra. Não existe. Não tem manual, são pessoas. Então, o que eu tento sempre fazer é, primeiro, escutar, lembrar também da minha trajetória de outros líderes que eu tive e buscar bons exemplos. Então, os exemplos legais que eu tive, até de ações ou de pessoas, eu tento carregar comigo.
E exemplos em que eu não gostei, eu tento não repetir. E eu uso isso muito com o meu time, porque eu sempre gostei muito de ter essa confiança e essa autonomia da liderança comigo. Seja lá quem for, seja lá o nível que eu estava. E eu tento fazer isso com o meu time também, porque é só tendo essa confiança e autonomia que de fato as pessoas conseguem ter a performance que são esperados dela. E desenvolvimento, né? Também, que no final do dia é isso. Eu acho que o que eu tento levar para a vida é isso. Assim, eu confio muito no time, eu tô ali para ajudá-los. O que você precisa de ajuda de mim? Você precisa que eu faça isso? Tá bom, eu vou lá e vou te ajudar. Não é muito faça isso para mim. É o que você precisa de ajuda. É o que eu tento fazer porque ao desenvolver o time, eu também consigo me desenvolver como pessoa. Eu vejo muito dessa forma. Assim, sabe? Brilhante. Cara, a gente tá quase chegando no final. Eu tenho só aqui um bate-bola. Eu aprendi bastante e é muito legal de ver assim, essa história de tantos lugares assim, que você foi. Assim, é muito legal a gente ver como o mundo é diferente, é amplo demais, as culturas são muito complexas, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de gente, Sim. no final das contas, né? E tudo isso foi muito marcante assim, nesse papo e nessa conversa. Mas eu vou fazer um bate-bola aqui. Boa, vamos nessa. Um erro de marketing que mais te ensinou? Cara, a gente teve uma campanha uma vez que foi feita pelo nosso importador na Colômbia, em que ela foi mal interpretada. E aquilo me chamou muita atenção, porque quando você olha, assim, e para mim também, eu olhava, para mim parecia ok. Só que de fato o consumidor na época não, assim, interpretou mal uma frase que estava lá, e isso virou uma certa polêmica na época. Mas foi bem específico no mercado colombiano. Só que aquilo me mostrou que você precisa testar um pouco as coisas e perguntar a opinião das outras pessoas, porque o ruído na mensagem é sempre a culpa de quem está fornecendo a mensagem, né? Do emissor. Então, acho que isso foi importante. Uma marca que você admira fora do automotivo? Cara, algumas. Eu sempre gostei da Nike, assim. Sempre pra mim foi. Embora acho que a Nike se perdeu um pouco nos últimos tempos. Mas eu sempre gostei da Nike. Pra mim sempre foi incrível. O brasileiro compra mais com emoção ou razão? Com emoção. Tem um aspecto racional muito importante, mas a emoção é o que dita. O que o Brasil tem que a Suécia não entende? Eu acho que principalmente a característica do brasileiro é completamente diferente. Lá na Suécia, como cultura, como país, Volvo, por exemplo, é um carro que é mais acessível a todo mundo. Então, acho que os suecos não conseguem entender como a gente precisa construir uma marca desejada para, de fato, a gente ser bem sucedido aqui no país. É diferente, né? É diferente, comprar essa ideia. Imagina, uma marca sueca, eles vêm na rua o tempo todo. O futuro do marketing, uma palavra. Dados. Voltaria pro podcast Influência com Sotaque? Com certeza. Voltaria sempre. Foi muito legal. Cara, obrigado. Obrigado. Foi demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Amei estar de volta. Eu tava com saudade dessa troca aqui. Eu aprendo tanto. Pra mim, a minha maior graduação é esse podcast. Muito legal. É a faculdade que eu aprendo realmente com grandes mestres. É um privilégio pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue nosso Instagram, acompanha a gente. Segue aí no YouTube. Segue o Fê também no LinkedIn. Enfim, tá todo mundo conectado. Muito obrigado. E até a próxima, galera.